E hoje a gente está compartilhando algo que quem está sempre na palavra de Deus sabe disso. Porque diversas vezes nós encontramos em vários versículos bíblicos uma mensagem de Deus a todos nós. Alegrem-se. E esse é o tema do nosso encontro de hoje, da nossa live. Alegrem-se. Sabe por quê? Uma pesquisa científica recente descobriu o seguinte: se você tiver no seu dia 1 minuto só, 60 segundos, 1 minuto de raiva, você terá 5 horas em que o seu corpo será abalado pelo efeito da ira. O seu sistema imunológico vai ter uma baixa. E tudo de ruim que você imaginar, quando o nosso sistema imunológico está em baixa, tudo de ruim pode acontecer. Tanto que pessoas sofrem infartos quando passam por um período de raiva, algum momento de ira. É muito comum que algumas pessoas que têm predisposição cardíaca tenham um infarto. AVC também é registrado para pessoas que contêm a ira. Sabe por quê? Porque a raiva, ela traz um desequilíbrio total para o nosso corpo. O nosso corpo desarmoniza. É como se a gente jogasse um monte de bolinhas. Sabe quando você enche assim um monte de bolinhas assim, você solta de uma vez e aquilo espalha para tudo quanto é lugar? É mais ou menos isso que acontece quando a gente tem esse sentimento de ira. Tudo fica desarmonizado dentro do corpo da gente. E durante as próximas 5 horas, por apenas 1 minuto de raiva, o nosso corpo cai em total desequilíbrio. Impressionante, não é? O quanto a raiva nos faz mal, a ira pode trazer mal pra gente. Agora deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que 1 minuto, só 1 minutinho, 60 segundos, de felicidade é capaz de trazer bons sentimentos para o nosso corpo durante um dia inteiro? Um dia inteiro por apenas 1 minuto de felicidade. Isso torna o nosso corpo tão harmonioso que vai trazer essa alegria, vai fazer essa alegria render por um dia inteiro. Se você tivesse que fazer uma escolha agora, nesse momento, você preferiria 1 minuto de raiva ou 1 minuto de alegria? 1 minuto de raiva desequilibra o nosso corpo por até 5 horas. Nosso corpo fica sem defesas. Ele fica possível de trazer muitas coisas ruins. Inclusive a gente sente isso até na nossa espiritualidade, não é? Quando a gente tem 1 minuto de raiva. Deixa eu contar aqui para você um exemplo. Deixa eu preparar aqui primeiro, que nessa correria aqui de colocar a live, acabei não preparando tudo como deveria aqui, mas vai dar certo, vai dar tudo certo, sempre dá. O que acontece? Você está assistindo aí uma cena, você lê uma notícia, você conversou com alguém e o motivo dessa conversa te trouxe um instante de raiva para você. Aquilo vai apertar o seu coração. É por isso que há esse desequilíbrio. O nosso corpo não vai ter a fluidez certa do sangue correndo no nosso corpo, porque a gente vai estar num momento de raiva, é como se a gente estivesse sofrendo um ataque. Então o nosso corpo vai se preparar para a guerra, para uma briga. Briga é bom? Brigar é bom? Batalhar é bom? Entrar em confronto é bom? Óbvio que não. Ao invés disso, ao contrário disso, 1 minuto de felicidade nos dá um dia inteiro de uma harmonia, de um sentimento gostoso. Sabe o que eu olhei aqui na Bíblia? E separei um versículo que eu acho fantástico, perfeito. Jesus conversando com os seus discípulos, que depois se tornaram os seus apóstolos, eu já expliquei isso aqui. Jesus conversando com os seus discípulos, ele sempre dizia: alegrem-se, alegrem-se. É claro que Jesus, muito antes da ciência, já sabia o poder de se alegrar. Claro que a gente não está falando de se alegrar com um videozinho de TikTok.
A gente está falando aqui em se alegrar na palavra de Deus, em fazer o bem, em viver o amor, em viver a alegria, em ser generoso, em ser bondoso. Tem sentimento mais agradável do que esse? Motivo de mais alegria do que isso? Não existe, porque é uma alegria verdadeira, é uma alegria espontânea, não é uma alegria influenciada. Uma alegria influenciada é quando você vê uma cena, uma piada, alguém te conta, você tem aquele minuto de risada. Mas isso não representa exatamente felicidade. Você sorriu, mas não quer dizer que você foi feliz naquele momento. Felicidade, ela é construída, essa felicidade, esse minuto de felicidade, ele é construído com outros valores, com a bondade, com a generosidade, com o amor. Aí sim a gente tem um verdadeiro minuto de felicidade, ou às vezes muito mais do que isso. Deixa eu mostrar aqui esse versículo, tá lá em João, se você quiser depois, anota aí para você, ó. Tenho dito estas palavras, Jesus está ratificando que constantemente ele tem dito, alegrem-se. E ele fala aqui, tenho dito estas palavras, os ensinamentos que Jesus estava dando ali para os seus discípulos, para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. João capítulo 15, versículo 11. Jesus o tempo todo, alegrem-se no Senhor, alegrem-se. E existem diversos outros versículos que você vai encontrar na Bíblia, sempre com esse ensinamento. Alegrem-se. E aqui Jesus diz, ó, e a alegria de vocês será completa quando você aprender a se alegrar na palavra de Deus, no amor, na compaixão, na generosidade. A verdadeira alegria vive, mora nos nossos valores, mora na palavra de Deus. A ciência sempre vai buscar respostas para algumas coisas da nossa saúde, do nosso dia a dia, mas a Bíblia já trazia isso há milhares de anos atrás. Há muito tempo atrás, a Bíblia já trazia esses ensinamentos que hoje a ciência comprova através dos seus estudos. 1 minuto só da felicidade plena é capaz de interferir na nossa alegria, no nosso humor, na nossa saúde mental, espiritual e física. Por um dia, apenas 1 minuto de alegria. Então que sejamos felizes nas palavras de Jesus, que sejamos felizes nos nossos atos, nos nossos aprendizados, com a nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e que essa felicidade se multiplique cada vez mais. Se 1 minuto é capaz de nos proteger de males durante um dia inteiro, imagina várias horas dessa felicidade, vários dias dessa felicidade, o que isso não é capaz de fazer por nós. Amém?